não vai dar certo essa proposta globalista. Então, o Lula ele está completamente defasado, afastado dessa tendência que está acontecendo. Ele vai tentar se agarrar nesse grupo? Vai. Vai tentar ainda puxar para alguma coisa da ideologia? Não dá certo mais. Vai tentar buscar suas conexões ali com o narcotráfico? Não vai dar certo porque agora os Estados Unidos vão cobrar. Então sobrou pouca coisa, viu, Pitoli? Nós estamos vendo o ocaso da esquerda no Brasil que está agonizando. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Revelado o acordão para reabilitar o ex-presidente Jair Bolsonaro para as eleições de 2026. Uma reportagem publicada pelo site O Antagonista dá conta de um acordão que estaria sendo entabulado pelo PL e pelo Centrão com o objetivo de reabilitar o ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele possa ser candidato em 2026. Abre aspas. Deputados do PL, com apoio de integrantes do Centrão, querem esvaziar a lei da ficha limpa para reabilitar politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2026. Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade em 2 ações pelo Tribunal Superior Eleitoral. A ideia é aprovar um projeto de lei complementar de autoria do deputado federal Bibo Nunes, que reduz de 8 para apenas 2 anos o período de inelegibilidade em condenações por abuso de poder político ou econômico durante as eleições. O texto estabelece a contagem para o período de inelegibilidade de 2 anos subsequentes à eleição em que houve o crime eleitoral. No caso de Bolsonaro, a inelegibilidade contaria apenas entre outubro de 2022 e outubro de 2024. Ou seja, se a proposta estivesse em vigor, Jair Bolsonaro estaria elegível. A proposta tem simpatia do Centrão, que até hoje não engoliu as restrições impostas pela lei da ficha limpa. Há deputados, inclusive, que querem estabelecer esse período de inelegibilidade para outros crimes como condenações de caráter criminal e até atos de improbidade administrativa. O texto poderia, por exemplo, esvaziar ações que hoje tramitam contra outros personagens, como Arthur Lira, por exemplo, e livrar Bolsonaro de uma eventual nova condenação por inelegibilidade por suposto envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. Mesmo que isso desse certo, com certeza o STF não permitiria e declararia a decisão inconstitucional. Infelizmente, eu acho que o acordão que o Bolsonaro fez pode dar errado. Vamos esperar e ver o que acontece. Alcolumbre, logo de cara após ser eleito, descarta a anistia a condenados do 8 de janeiro e disse que isso não vai pacificar o Brasil. O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou neste sábado que a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro não será uma pauta prioritária na casa. Em entrevista à Globo News, ele declarou que não vai permitir que temas políticos eleitorais e ideológicos contaminem o debate no parlamento brasileiro. Com certeza ele diz isso porque não é a esposa dele que está presa condenada a 14 anos de cadeia por ter escrito "debatou" numa estátua. Abre aspas para Davi Alcolumbre. Se nós continuarmos trazendo à tona assuntos que trazem a discórdia em vez de concórdia, nós vamos passar nos corredores do Senado Federal e vai ver senadores de diferentes partidos agredindo uns aos outros. Nós não precisamos debater os extremos. Fecha aspas, disse o congressista. Definindo-se como um político de centro, Alcolumbre destacou que pretende atuar como moderador entre os poderes. Quero ser um elo de ligação para que não haja mais crises institucionais. Quando um poder acha que é maior que o outro, criamos instabilidade, disse Alcolumbre. Mandando um recado direto para o STF, o senador também reforçou que sua gestão será voltada ao fortalecimento do legislativo. Abre aspas. Eu vou respeitar todas as prerrogativas dos outros poderes, desde que elas não interfiram nas minhas. Fico com as minhas prerrogativas e os outros poderes ficam com as suas. Fecha aspas. De lavada, gente, que porrada. Eu vou explicar para você essa notícia de que o sistema venceu, o que nós podemos esperar da gestão do Alcolumbre e quais são as comissões que afinal vão ficar com a direita. Será que vai acontecer a morte das chances do impeachment dos ministros do STF lá no Senado? Vou responder isso para você, mas antes, dá uma olhadinha aqui no anúncio do resultado da eleição.
Marcos Pontes, 4 votos. Senador Davi Alcolumbre, 73 votos. Senador Eduardo Girão, 4 votos. Nenhum voto em branco. Total, 81 votos de senadores e senadoras. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2025-2026, o senador Davi Alcolumbre. Agradecendo a todos os candidatos que participaram desse pleito, cumprimentando o senador Davi Alcolumbre, externando minha profunda gratidão aos senhores senadores e senhoras senadoras. Convido o presidente eleito do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, para ocupar a presidência do Senado Federal. Muito obrigado. Gente, que suco do Brasil. Prevaleceram então os acordos dos bastidores por cargos de assessoria, por cargos nas comissões, dinheiro de emendas parlamentares. Não funcionaram ainda os protestos para que os senadores abrissem seus votos dos seus próprios eleitores. E a eleição foi secreta mais uma vez. Os senadores não prestaram conta para os seus eleitores sobre os seus votos. Além disso, Alcolumbre ignorou a pressão e o clamor da população para que ele se posicionasse sobre pautas importantes como o impeachment dos ministros. A maior parte dos senadores não votou de forma aberta, orgulhosa, corajosa no Alcolumbre, não, mas deu seu voto ali envergonhado, no escurinho. Eles estão dizendo, mandando um recado com essa eleição. E o recado é, quem manda no Brasil são eles. Quem manda no Brasil somos nós, é o que eles estão dizendo. Você sente aí uma sensação de injustiça, de indignação? Eu quero dizer que se você sente isso, você não está sozinho. Milhares de pessoas se mobilizaram contra isso por entenderem que o Alcolumbre na presidência é um erro fatal, pelo seu alinhamento com o Lula e com o PT, pelas suspeitas de crimes e por não se dispor a frear os abusos do STF. Como eu expliquei em vários vídeos, que eu vou deixar para vocês na tela, no fim e também na descrição, Alcolumbre na presidência significa algo muito simples. O STF vai continuar mandando no Brasil pelos próximos 2 anos. E se você fica indignado e frustrado como eu, que nós possamos ser consolados, talvez, no meio dessa nossa indignação, frustração, por essas palavras de sabedoria do José Maria Escrivá, em que ele diz o seguinte, até destaquei aí no meu post. Não dê muita importância ao que o mundo, ao que eles chamam de vitórias ou derrotas. Sai tantas vezes derrotado o vencedor. E eu acrescentaria, muitas vezes sai fortalecido o perdedor. Há 10 anos seria inimaginável a gente ver mais de 20 mil pessoas se mobilizando contra a eleição de um presidente do Senado. A sociedade, nisso, ela, nessa batalha, ao lutar, ela está se exercitando, ela ganhou músculos de cidadania. E mesmo perdendo, a gente saiu mais forte por a gente ter reafirmado como uma comunidade nossos princípios, valores, aquilo que a gente acredita. Nós plantamos sementes de uma mudança futura. Não ache que a mudança, vencer o sistema, batalhas difíceis, vão ser vencidas da noite para o dia. Não, a gente precisa de anos, a gente precisa de perseverança, a gente precisa de resiliência, de coragem, de determinação. É esse tipo de atitude que nos faz não só mudar o Brasil, mas mudar na vida. Se você pegar um livro como o livro Garra, que é um dos grandes livros aí, a mudança, o esforço, a transformação, elas vêm pelo trabalho duro. É pelo esforço que você constrói a habilidade e quando você junta a habilidade com o esforço que você constrói a transformação. Nós precisamos não desistir, seguir em frente. E eu quero contar para vocês que isso é uma coisa que eu carrego na minha vida e que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. O meu filho mais velho, Thomas, quando ele era menor, ele se frustrava muito quando ele perdia nos esportes. E o que eu dizia para ele é, filho, é o teu trabalho duro nas derrotas, luta até o fim. É isso que vai te fortalecer e vai crescer você para vitórias futuras. Nós estamos ficando mais fortes e nós não vamos desistir do Brasil. Eu sei que você está, como eu, indignado, frustrado e que eles ganharam hoje. Mas 2026 já começou, tá logo ali. O que a gente precisa fazer é lutar, trazer mais gente, nos aprofundar em conhecimento, em instrumentos, em ferramentas para a transformação. Mas, sendo bem prático, Deltan, e agora? O que a gente pode esperar dessa gestão aí do Alcolumbre? Em resumo, gente, a gente sabe que ele é amigo do Moraes, que o próprio STF riu da possibilidade dele pautar o impeachment de ministros, dele ainda reverter na elegibilidade do Bolsonaro. Eu mostrei isso para vocês num vídeo agora recente. E até por ele ter teto de vidro, ele ser personagem principal do orçamento secreto, tá todo mundo tranquilo com ele. Lula também deve estar tranquilo, porque o Alcolumbre teve votos importantes da esquerda. Era o Randolph, ele de esquerda, erguendo a mão dele na vitória. Mas e daqui pra frente, Deltan? O que a direita ganhou com o apoio de senadores à direita na eleição do Alcolumbre?
A gente sabe que ele não vai avançar neste impeachment, mas o apoio do PL pode abrir espaço para o avanço de algumas pautas, sim, quer no plenário, quer nas comissões. Uma das formas de avançar causas é por meio das comissões, que vão ser presididas, algumas delas, pela direita. Dá uma olhadinha aí em quais são elas, para você estar bem informado e estar entendendo o que está acontecendo. Mas antes, curte o vídeo aí e segue o nosso canal. As comissões foram divididas como está aí no quadro para você. E o PL ele ficou com a Comissão de Infraestrutura, que vai ser comandada pelo senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, isso mesmo, e com a Comissão de Segurança Pública, que vai ficar com o Flávio Bolsonaro, que é do PL do Rio de Janeiro. E ainda tem da direita aí, claramente da direita, a Damares, que é do Republicanos, que está presidindo a Comissão de Direitos Humanos. Repare, uma coisa que nos preocupa, a Comissão de Educação ficou com o PT, e ela ali é uma comissão importante, ali é um palco de batalha ideológica. E é uma das mais importantes. E além disso, a mais importante de todas, a CCJ, ficou com o PSD. A direita, então, agora vai ter a possibilidade, por exemplo, na Comissão de Segurança, de tentar avançar projetos importantes como a redução da maioridade penal, no caso de crimes graves, algo que o PT bloqueia ali faz muitos anos. É importante lembrar, gente, que no caso de projetos mais importantes, sempre a votação definitiva aí precisa ir para o plenário e contar com a boa vontade do presidente para ser pautado. Essa aí é uma primeira avaliação, tá? Agora, nada disso, nada apaga a nossa frustração, a nossa indignação, o nosso incômodo. Isso por uma falta de percepção do próprio governo Lula, e talvez a gente já vislumbre o que vai acontecer nos próximos meses, caso o governo realmente resolva aderir a essa ideia de se colocar contra esse movimento que Trump está liderando. É importante a gente entender e contextualizar a nossa audiência que quando o Bolsonaro fala Brasil acima de tudo, que ele traz da Brigada Paraquedista, esse grito de guerra, né? E inclusive acrescenta e Deus acima de todos, que foi uma feliz ideia, porque quando ele coloca Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ele está juntando uma questão de soberania, de patriotismo com valores judaico-cristãos, valores que a gente traz na nossa sociedade. Quando o Trump fala o Make America Great Again, ele está fazendo a versão americana de priorizar aquilo que é importante para o cidadão americano, para o eleitor americano, para o pagador de impostos americano. Então, ele hoje, o que ele está dizendo é o seguinte: não tem problema, nenhum país é obrigado a adotar, por exemplo, o dólar como moeda de transação internacional. Se o BRICS quer tomar essa iniciativa, e veja bem que o próprio Sergei Lavrov já tirou o time e disse, olha, peraí, a ideia não foi nossa aqui na Rússia, não. Isso é coisa do Lula. Lá na Índia também, o Modi já falou, peraí, não, nós somos parceiros aí do Ocidente, queremos transitar dos dois lados. E se bobear, até a China, viu, Pitoli, vai deixar o Lula sozinho nessa história de adotar uma nova moeda. Por quê? Porque todos os países, eles dependem do mercado dos Estados Unidos e dos investimentos dos Estados Unidos e da indústria de alta tecnologia dos Estados Unidos. Então, quando ele diz o seguinte, vocês querem tomar essas iniciativas? Tudo bem, mas arquem com as consequências. E, na verdade, Pitoli, quando ele fala isso, é o que aconteceu com a Colômbia, foi um exemplo, eu creio que emblemático, até, de certa maneira, educativo. Porque o Petro, ele deu uma de Lula, né? Levantou e disse, não, se taxar a Colômbia, nós vamos taxar também, porque a gente exporta café e banana. Tudo bem. O americano aqui realmente ele consome muito café da Colômbia? Consome. Banana também? Também. Mas olha, quando você coloca isso na relação de poder, a estatura geopolítica da Colômbia é minúscula. E quando a gente fala do Brasil, mas o Brasil é o maior país da América do Sul, o Brasil realmente está entre as 10 maiores economias, agora está na liderança rotativa do G20, é um país importante, também está ali no BRICS inserido, é verdade? Mas sabe que o Brasil, Pitoli, ele contribui com menos de 1% do comércio internacional? O Brasil, ele tem uma população grande, tem um mercado interno grande, tem uma indústria relativamente desenvolvida, mas ele está muito defasado tecnologicamente e não tem estatura. Quando eu falo estatura geopolítica, a gente tem que entender que nós estamos falando de tudo. Economia, ciência e tecnologia, poder militar, poder político internacional. Infelizmente,
com o PT, com Lula, ele ainda pensando que ele era o cara daqueles grupos de globalistas que ficavam ali usando e utilizando o Brasil para os seus interesses. Hoje em dia não é nada mais disso, ô Pitoli. Nós estamos vivendo uma outra época e eu achei bacana quando o senador Magno Malta falou com você alguns minutos atrás, dizendo a eleição de Trump, ela, de certa maneira, ela traz à tona um movimento de reação internacional, não é só nos Estados Unidos. A Europa está passando por isso, a própria América do Sul, com o Milei ali na Argentina e o próprio Noboa no Equador, são dois exemplos muito bons para a gente analisar, mas a Europa como um todo, a Ásia, vários países já estão olhando e dizendo o seguinte: não vai dar certo essa proposta globalista. Então, o Lula ele está completamente defasado, afastado dessa tendência que está acontecendo. Ele vai tentar se agarrar nesse grupo? Vai. Vai tentar ainda puxar para alguma coisa da ideologia? Não dá certo mais. Vai tentar buscar suas conexões ali com o narcotráfico? Não vai dar certo, porque agora os Estados Unidos vão cobrar. Então sobrou pouca coisa, viu, Pitoli? Nós estamos vendo o ocaso da esquerda no Brasil que está agonizando. E por isso eu insisto, é importante a gente aproveitar essa janela de oportunidade que está se abrindo, Pitoli. Estamos aqui com Sóstenes Cavalcante, deputado pelo PL e daqui a pouco líder do partido. Deputado, o que esperar do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora em 2025, com a troca na mesa da Câmara? Eu tenho convicção que a população, aqueles que elegeram parlamentares do PL, seja na Câmara ou no Senado, poderá esperar de nós um ano de muita batalha. De muita batalha no campo da política, com respeito democrático, mas inclusive ontem eu vi uma declaração do presidente Lula na reunião do PT que tem que abrir guerra para cima dos bolsonaristas. E nós fazemos política sempre com muito respeito democrático, mas reagindo, nunca agindo contra ninguém. Se querem guerra, guerra terão. Se querem uma política mais de diálogo, de mais compreensão, nós também sabemos fazer isso. Nós só queremos deixar a indicação que sobre a nossa liderança na Câmara, o PL vai tocar o diapasão que o governo quiser. Se o governo quer guerra, será guerra. Se quer diálogo, nós também sabemos dialogar. Então, estamos aqui abertos ao ritmo que o governo quiser. O governo vai muito mal, a população brasileira sabe disso, e nós, como oposição, vamos fazer o nosso papel, principalmente de fiscalizar cada centavo do que esse desgoverno que aí está, que já foi comprovado em governos anteriores, escândalo de corrupção, para a gente saber por que estatais estão dando prejuízo. Nós vamos fazer um trabalho de fiscalização muito grande. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.